Tô feliz, viu? Tô quase terminando a segunda lista, já vou para a terceira. Olha que maravilha! É assim mesmo que tem que ser, viu? Acho que é esse o caminho. Quanto mais você codar, melhor vai ser para você. Então, como eu sempre falo, bora codar para a gente ser feliz, né? O Lucas tá O meu Lucas tá melhor atendendo amigo de direitinho? infância. Eu falo, Deixa registrado, porque se não tiver, ele já tá me devendo aqui por causa de uma furada dele aí esses dias. Ele passou aqui em frente de casa, nem para parar para dar um oi. Ele tá na minha lista negra. Vai ver, não, tá esperando, vai ver só. falo. Passou aqui e não quis nem parar para dar oi, mas beleza. Eu ia ficar feliz da vida. O outro que tá na minha lista negra é o Lincoln, que a próxima vez que eu for pegar chocolate, se ele não tiver lá para me entregar, vai ver só, viu? Tem que estar lá, eu passo o endereço da tua casa da próxima vez para eu ir lá. Muito bom. Vamos continuar a nossa brincadeira. A gente está falando aí dos operadores, né? Então a gente tem muitos operadores. Acaba que depois de um tempo, isso daí fica muito transparente, né? A utilização e como que eles funcionam, né? Então a gente tem aí os nossos operadores aritméticos, que é o mais, o menos, o asterisco, o barra e o porcentagem. São operadores aritméticos, né? Que fazem alguma operação matemática. O mais é soma, o menos a subtração, o asterisco é a multiplicação, a barra a divisão e a porcentagem é o resto da divisão, também conhecido como módulo, né? Então, o módulo de uma divisão é o resto. Quando você divide um número pelo outro, o que sobra numa divisão é considerado o resto e você obtém esse valor através desse operador porcentagem. Em algumas linguagens você tem a palavrinha mod, né? Nós temos, e tem o símbolo também, eles podem ser utilizados de várias formas. No Java a gente utiliza a porcentagem. E também nós temos os nossos operadores de comparação, né? Então a gente faz comparações que resultam em alguma coisa lógica, um true ou um false, um booleano, né? Então você tem o menor, menor igual, maior, maior igual, o igual, que é o nosso operador de comparação, que ele é representado pelo igual igual, e o não igual, né? Que é o famoso diferente. Tomar cuidado aí que em algumas linguagens é um símbolo do menor do maior, né? No Java, não. É a exclamação igual para gente, tá bom? É um não igual, literalmente. É igual a isso? Eu sempre vou falar dessa forma para você. Isso é igual aquilo, né? Isso não igual aquilo, ou seja, isso é diferente daquilo, então são os testes que a gente vai fazer. Vamos projetar, fazer uma brincadeirinha e vamos experimentar aí os operadores aritméticos para a gente ver o que a gente pode fazer com esses caras, né? O que eu mais gosto, que dá para fazer muita coisa, literalmente, o porcentagem ele é o mais diferente, mas a gente tem um problema grave também com o operador da divisão, né? O divisão ele pode causar alguns probleminhas complicados. A gente já viu, mas não custa nada a gente reforçar isso daí. Então vamos lá fazer um teste operador. Estou abrindo, não, eu quero um novo. Qual que foi? É aritmético mesmo? É aritmético. Aritmético, tá certo. Como eu falo, não adianta ter esses meus belos olhos azuis se eu não consigo enxergar as coisas direito, né? Ô, dificuldose com esses olhos, viu? Bora então brincar um pouco com os nossos operadores aritméticos. Só para a gente lembrar, né, quais são os operadores aritméticos. Ele é o mais, o menos, o asterisco, a barra da divisão e a porcentagem. Vamos ver aí o que a gente pode fazer com os nossos operadores. É muito tranquilo a gente brincar e entender aqui a utilização dos nossos operadores. Os operadores aritméticos, eles servem justamente para fazer a junção de duas coisas. Então, eu tenho um valor, um operador e mais um valor depois. Então, ele é sempre fazendo menção a pelo menos duas coisas, né? Então, ele está no meio de duas coisas.
Exemplo, né? Por exemplo, eu faço aqui uma declaração de uma variável A e eu falo que ela é igual a 12 mais 7. Então, estou fazendo a atribuição direta, né, de um valor, o operador e outro valor. No lugar, obviamente, deles, eu posso utilizar variáveis, né? Eu posso colocar aqui algumas variáveis. Ainda como exemplo, eu poderia ter assim um B igual a A mais, vai dar 19, mais 1, para dar 20. Aí, ó. Então, a gente pode ter isso daí. Você pode ter a junção de uma variável com um valor. Então, desde que os tipos sejam compatíveis, a gente não tem problema nenhum. Lembrando, né, parece que é uma bobeira eu ter que insistir nisso daí, que muita gente reclama, porque eu pego muito nesse ponto, mas olha só aqui como é importante a tipagem das variáveis, né, e dos valores. O 12 é um valor inteiro. O 7 é um valor inteiro. Então, inteiro mais inteiro resulta em inteiro, fica sempre o maior dos tipos. Entre os dois iguais, o maior é ele mesmo, né? Então, ele pode ser atribuído para o A, que é inteiro também, sem problema nenhum. O A é inteiro, eu estou somando com um valor inteiro, inteiro mais inteiro continua resultando inteiro, aqui perfeito também. Eu tenho que ter a capacidade de receber a resposta que eu quero. Se eu colocasse aqui, ao invés de inteiro, long, então vou declarar long aqui, essa conta de 12 mais 7 continua perfeito, funciona corretamente. O problema está nessa atribuição depois. Essa atribuição depois gera um problema muito grave. E aí, por quê? Porque o A aqui é long. Então, long mais um valor inteiro vai dar long. E quando a gente tentar entrar, jogar esse long em cima de um inteiro, nós vamos obter um problema de conversão, de perda de precisão, que é exatamente isso daqui que vai ocorrer. Ó. Compilou, ele vai dar o berro lá falando possível perda na conversão entre long e int. Então, ele já reclamou aqui. Por quê? Porque long com inteiro, a resposta é sempre o maior tipo. Qual que é o maior entre long e int? Long. Então, ele vai ter aqui uma resposta long sendo atribuída a um int. Eu precisaria converter essa resposta daqui para inteiro para que desse certo. Então, isso aqui é somente para mostrar que é muito importante, voltando ali para int, né? Que é muito importante a gente respeitar e saber e entender a tipagem. Então, vamos lembrar, né? Os tipos inteiros são byte, short, int, long. Os tipos ponto flutuantes são float, double, nessa ordem. Então, você vai lá, byte, short, int, long, float, double. O char é do tamanho de um short, mas é equivalente ao int. Tem que lembrar desse detalhezinho. Se você lembrar disso daí, as conversões vão ficar bem tranquilas e qualquer problema aqui vai ser resolvido facilmente, né? Então, a gente consegue resolver muito rapidamente as coisas que precisamos. Nós podemos, por exemplo, ainda ter a soma entre variáveis, né? Então, por exemplo, um valor C recebe o valor A mais o valor B. Ele pode ter, sim, soma entre variáveis. Nesse caso, o A é inteiro e o B também é inteiro. Inteiro com inteiro, o maior dos tipos prevalece, continua sendo inteiro, porque são iguais. É atribuído aqui para a nossa variável do tipo inteiro. Então, tá tudo bacaninha, tudo bonitinho, tudo funciona lindo e maravilhoso. Se a gente compila nosso programa, tá tudo certo. A gente só precisa ver aí quais são as respostas. Diga, Talinho, tudo bom? Tudo certo, cheguei um pouquinho atrasado. Olha aqui. Teria como você parar de compartilhar e compartilhar de novo a tela, claro, por favor? Porque eu não sei o que acontece. Sempre que eu entro no Teams, acontece essa parada de ficar só a sua câmera. É para você ficar me vendo. Não que seja ruim. Apareceu aqui, valeu. Aí, ó, resolvido. Mas eu faço de propósito, porque eu sei que você fica aí feliz quando você fica me vendo assim, em tela cheia. Com certeza. Bora continuar para ser feliz e parar de falar besteira, né, meu? Ai, vamos lá. O que nós temos, então? Ocorreu aqui uma soma. A gente pode, então, somar valores, somar variável mais valores ou somar variáveis, né? Qualquer uma das operações é totalmente possível, sem problema. E eu posso também fazer junções maiores, né?
Por exemplo, int, a gente tem um B que recebe A mais B mais C. Eu posso fazer isso daqui? Posso. O Java, ele tem uma técnica muito interessante. Ele vai resolvendo sempre da esquerda para a direita. Então, ele vai começar aqui resolvendo essa soma, né? A soma, as operações são da esquerda para a direita. As atribuições, elas vão ocorrer da sua direita, do final, lá perto do ponto e vírgula, para o lado da variável, da declaração, né? Então, da direita para a esquerda. Então, as operações da esquerda para a direita, as atribuições da direita para a esquerda. Então, nesse caso aqui, são operações. Então, ele vai resolver a soma de A com B, e aí, depois da resolução disso daqui, ele vai resolver isso daqui, né? A resposta, e vai colocar junto com o mais C, e vai resolver, e isso daí será atribuído para o D. Então, ele vai pegar o valor do A, somar com B, a resposta de A com B, ele vai somar com o C, e a resposta do A com B mais o C vai ser atribuído para o D. Então, ele vai fazer essa forma de resolver as operações aritméticas, né? E, obviamente, a gente pode ter com os outros operadores. Então, tudo que a gente fez aqui pode claramente ser feito com os demais operadores. Então, a gente pode, por exemplo, ter o A recebendo 12 menos 7, o B recebendo o valor do A menos 1, o C recebendo o valor do A menos o B, o D tendo aí um conjunto de operações, né, A menos B menos C. Tudo isso daqui é válido, é totalmente tranquilo. Assim como a gente pode ter para os produtos, né? A gente pode ter aí o resultado das multiplicações. Então, se eu falar que o A é igual a 12 vezes 7, ele vai fazer o produto de 12 vezes 7. Se eu falar que o B, ele vai ser o A vezes 2, senão vezes 1 vai continuar ele mesmo, né? A gente pode ter o C sendo o resultado da multiplicação aí de duas variáveis também. E a gente pode acumular muitas multiplicações, né? A gente pode falar que o D é igual ao A vezes o B vezes o C. E uma coisa importante, né? Só para lembrar, eu posso, por exemplo, se eu quiser multiplicar uma variável por 2, eu quero ver o B é igual a 2A, né? O A vezes o A. Eu posso fazer, né, A vezes o A. Né? Então, posso fazer essa multiplicação, posso fazer essa multiplicação A ao quadrado, né? Ou eu posso fazer a soma, então posso fazer isso daqui, a soma vai ser o 2A, posso fazer o quadrado do número, né, multiplicando ele. Qualquer coisa desse tipo é totalmente possível, né? Eu posso repetir a variável várias e várias vezes. O que você tem que lembrar é que a variável, ela guarda um valor. Na hora que é utilizado, ela coloca o valor dela à disposição da utilização. Ela mostra o que ela tem ali dentro. É como se você tivesse uma caixinha, né? Essas caixinhas estão tampadas, na hora da utilização você abre, vê e faz uma cópia daquilo dali para você poder utilizar. Só na hora da atribuição é que você altera o valor, né, que está dentro da tua caixinha lá, que é a tua variável, o que guarda valor. Então, isso daí é muito importante. Agora vamos começar a conversar sobre algo sério, que é a divisão. A divisão é um negócio que dá dor de cabeça de uma forma absurda, muito grande, os problemas que uma divisão pode dar. Por que que eu estou falando isso, né? Olha só, vou criar o meu A igual a 4 dividido por 2. E aí eu compilo o meu programa e você vai ver o que vai acontecer. Nada, ele compilou e disse que está tudo certo. Aí você fala, beleza. Só para a gente ver aqui, né? Eu quero ver a resposta do 4 dividido por 2. Então, eu vou fazer aqui um system.out.
print ln, e eu vou mandar imprimir aqui o A. Só para vocês poderem enxergar os parênteses, tudo bonitinho, tá lá. Vou mandar imprimir o A. Só isso. O restante eu não mandei imprimir por enquanto. Aqui eu estou falando que o A está recebendo a divisão do 4 pelo 2, beleza? 4 dividido por 2, você tem lá 4 dividido por 2, dá 2 vezes, então 2, 2 vezes 2, 4, resta 0. Então, beleza. Então, aqui dá uma divisão exata. E é esse o problema que a gente tem aqui. Divisões exatas entre inteiros. Você vai ver aqui, ó, vamos ampliar, ó, que bonitinho. Deu 2 de resposta. Tá certo? Perfeito! Lindo! É isso mesmo. Aí você fala assim, ué, mas você disse que tinha problema. Aí eu falo para você, tem um probleminha. Aqui está o problema. Vou compilar e você vai ver o problema. Viu? O problema está aqui. Ele não dá problema em fazer isso. Esse é o grande problema. Ele não indicar um problema. Porque na hora que eu rodo, quanto que é 5 dividido por 2? 5 dividido por 2 é 2. Correto? 5 dividido por 2 é 2. Então, como vocês bem sabem, 5 dividido por 2 é 2. E não é 2,5, porque a gente está falando de inteiros. E voilá, tá aí o grande problema que a gente tem. A gente está lidando com tipos inteiros. Um número inteiro dividido por um número inteiro, ele resulta em inteiro. Inteiro dividido por inteiro dá inteiro. Então, você pode ler isso daqui da seguinte forma, né? Seria aqui, inteiro vai receber um inteiro dividido por um inteiro. É isso daí que está acontecendo aqui. Só que aí o que acontece, né? Esse inteiro daqui, que a gente está dividindo por um outro inteiro, qual que é o maior dos tipos? É o int mesmo, né? Os dois são iguais, então não tem maior, é int. A resposta é inteiro. E aí ele está atribuindo uma resposta inteira para a tua variável inteira. E o que, que aconteceu aqui, né? Ele pegou lá o 5, aí a gente faz lá o esqueminha da divisão. 5, aí tem assim, ó, divididos, né, por 2. Aí você tem aqui, né, lá um negócio assim. Não é assim que é, ó, 5 dividido por 2. Aí a tia lá da matemática explicou para você. Você conta nos seus dedinhos. Quantos 2 cabem dentro do 5? Aí você fala, 1, 2. Então, eu tenho números 2 que cabem dentro do 5. E aí você coloca o 2 aqui embaixo. Aí você faz assim, 2 multiplicado por 2, 2 vezes 2 dá 4. Ele passa para o outro lado subtraindo. Então, ele vai passar para cá, subtraindo, vai ficar menos 4. E aí você faz a subtração desse bagulho daqui. E olha lá que bonito. Fez a subtração. E essa subtração aqui vai dar 1. E aí 1 não dá para dividir, né? Aí o que você faz? Já que não dá para dividir, você coloca uma vírgula aqui. E aí você coloca um 0 para esse cara. Aí esse cara daqui dividido por 2, 10 dividido por 2, dá 5. Então, você coloca um 5 aqui, aí você vai multiplicar para cá, você vai ver que a resposta vai ficar lá menos 10, você vai fazer essa subtração, e aí você vai ter como resultado 0. Deu a divisão. Então, a gente fez uma divisão. Porém, a gente está lidando com o inteiro. Ele não consegue ler essa parte aqui. Ele vai ficar como resposta para você somente a parte inteira, e não a parte depois da vírgula. Logo, 5 dividido por 2 é 2. Por quê? Porque 5 é inteiro e 2 é inteiro. Então, a resposta é 2, porque é inteiro. Isso daí é um problema. A gente tem que corrigir isso, né? Então, a gente tem que arrumar isso daqui de alguma forma. Então, quando eu falei para você da divisão, eu estava sendo sincero, a divisão sempre dá dor de cabeça, porque você esquece do detalhe que um número inteiro dividido pelo outro número inteiro não necessariamente dará uma resposta inteira. Pode dar uma resposta ponto flutuante. Logo, você tem que converter um dos lados ou os dois lados para
ponto flutuante para que isso daqui seja resolvido. Senão, vai dar chabu e vai dar mesmo. E olha só que bacana. Vou deixar esse aqui em forma de comentário, né? Só para você ver o que aconteceu, o processo todo, né? Tá aí um comentáriozão bonitão. E aí, aqui ficou literalmente a nossa divisão, né? Se eu quiser resolver isso daqui, né? Então, eu vou deixar isso daqui para a gente ter como registro. E vou refazer aqui embaixo. Se eu quiser resolver esse problema, o que eu posso fazer? Bom, eu posso converter um dos lados de inteiro para double, por exemplo. Posso sim. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui double. E aí, lembrando, quando eu faço essa conversão daqui, o cast para o tipo double, ele está convertendo quem? O 5 ou o 5 e o 2, ou a resposta de 5 dividido por 2. É somente quem está na frente dele, ou seja, o 5. O 5, na verdade, seria algo assim, né? Ficaria como resposta. Lá dentro, ele vai entender que esse cara se transformou em um double. E aí agora ele ficou assim como resposta, né? O resultado disso daqui, a resposta de um abre parênteses, double, fecha parênteses 5, é um 5.0, um 5 em formato double. Então, a gente tem isso daqui como resposta. Aí a pergunta, eu tenho um double e agora eu tenho um inteiro. Entre double e inteiro, qual que é o maior dos tipos? Bem, o maior dos tipos é double, porque a gente tem lá byte, short, int, long, float, double. Então, o int está aqui na terceira posição e o double está lá na última posição. Então, o double é maior. Ou seja, a resposta será um double. E aí você vai ter um problema. Por quê? Porque esse cara daqui é int. Então, ele não pode ser int. Por quê? Porque senão vai voltar a dar 2. Simples desse jeito. Ele vai ter uma resposta 2 novamente. Por quê? O resultado disso daqui vai dar 2.5, então ele obteria, né, como resultado aqui, A recebe 2.5. Só que 2.5 eu posso jogar para dentro da minha variável inteira? Não, não posso. Ah, então converte para inteiro. Beleza, eu vou converter isso daqui para inteiro. Então, converteria para inteiro novamente. O que acontece? Cairia no mesmo caso, a resposta seria 2. Ele pegaria somente a parte inteira. E aí, no final, essa conversão daqui ainda assim estaria recebendo 2. E não resolveu o nosso problema. Então, o que eu preciso? Eu preciso que essa variável daqui não seja int, que ela seja double. E aí sim vai funcionar. E aí vai funcionar numa boa. Então, o que a gente precisa é que o A, né? A gente não pode mudar o tipo do A, mas eu preciso que a variável que está recebendo essa resposta seja uma variável double. Então, a primeira coisa importante, vamos declarar aqui um double. Vou chamar de J, que a gente já usou ali algumas letras, eu só para pular algumas, né? Um J qualquer aqui, uma variável J. Agora sim, vai funcionar e a gente vai ter como resposta o nosso 2.5. Aqui, então, eu teria o meu J imprimindo o valor 2.5. Se eu compilar agora o meu programa, você vai ver que funcionou numa boa. E aí, se você rodar o programa, você vai ver que deu 2.5 lá de resposta. Uma coisa que pode acontecer é você ter a seguinte expectativa, né? Você fala assim, bem, aqui eu tenho, né? Posso ter aqui uma variável double, então, na verdade, o que eu tenho aqui é um double recebendo int dividido por int. Então, vai dar 2,5, né? Vai dar o 2,5. E eu vou responder para você que não vai dar 2,5. Por quê? Compilou aqui, rodou, vai dar 2.0. Olha lá, ó.
2.0. Então, por que que dá esse bendito 2.0? Porque ele vai pegar isso daqui e ele vai resolver. Esse cara daqui é inteiro dividido por inteiro. Inteiro dividido por inteiro dá inteiro. Então, o J vai receber 2. Só que aí eu tenho um problema. O J é do tipo double. O 2 é do tipo int. Então, int cabe dentro de double? Cabe sim. Então, o que que acontece? Ele converte o 2 para double. E aí a gente vai ter como resposta, a saída disso daqui, né? Na verdade, vai ser um J que vai ter o valor 2.0 lá dentro dele. Então, ocorre essa conversão de inteiro para double, né? Ele converte esse valor, porque quando ele atribui o 2 para dentro do J, ele vira double. Então, dentro do J, na hora que eu imprimo, ele vai mostrar um valor em formato double para mim, ou seja, o 2 convertido para double. Então, a gente tem isso daí de resposta. Olha que coisa complicada. Eu disse que a divisão daria muita dor de cabeça para a gente. Sim, dá. Ela dá mesmo esses probleminhas. Mas a gente tem que lembrar, então, que para solucionar isso, eu posso colocar aqui na frente, né, o cache para double. Então, eu converto para double. Mas só dessa forma? Não, eu posso resolver de outras formas. Eu posso converter não o 5, mas eu posso converter o 2. Então, eu posso fazer essa conversão, ou eu posso fazer essa conversão. Isso daqui eu posso. Vou deixar isso aqui comentado só para a gente ver que dá tudo certo. Esse cara aqui eu também posso. E esse cara aqui vai me dar de resposta o quê? Ele vai ter um double que recebe um int dividido por double. Int dividido por double, o maior deles é double, resposta é em double. Então, eu vou ter aqui, na verdade, o J recebendo o 5 dividido por 2.0. E aí, depois, ele consegue fazer, então, o J vai receber 2.5. Por quê? Porque a divisão entre tipos diferentes prevalece o maior dos tipos, né? Então, a resposta aqui será em double. E aí, a gente vai ter o 2.5 como resposta. Pode ser dessa forma também. Então, essa forma daqui de converter o 5 para double é válida. A forma de converter o segundo termo, ou seja, o 2 para double, também é válida. Mas eu posso ainda, né, querer fazer alguma coisa do tipo, né? Eu posso querer fazer isso daqui. Eu posso querer converter também os dois lados, não tem problema nenhum. Vou deixar isso aqui comentado, só para a gente ter, né? Olha lá, comentado. Agora eu tenho lá double 5 dividido por double 2. E olha lá, ele vai ter isso aqui, né, convertido. Então, o J vai receber, na verdade, o 5.0 dividido pelo 2.0. Isso daqui é double dividido por double, sendo atribuído para um outro double. Então, double dividido por double, resposta em double, atribuição para double, tranquilinho. Então, como resposta, o J, sim, vai estar valendo 2.5. Belezinha para a gente fazer isso daqui. Então, essa daí também é uma possibilidade bem bacana que a gente pode utilizar. Vamos testar outras coisas que a gente poderia fazer, né? Por exemplo, eu poderia fazer isso daqui, né? Colocar um parênteses. O parênteses na matemática, ele serve para alterar a ordem da execução das coisas. Agora eu estou falando que é para ele converter tudo isso daqui, né? Tudo que tiver aqui entre esses dois parênteses para double, né? Então ele vai converter tudo isso daqui para double. Vai dar certo? Não, não vai. Por que que não vai? Então vamos entender. Aqui eu ainda tenho inteiro dividido por inteiro. Quando eu pego isso, a gente vai ter como resposta 2, né? Então aqui a gente vai ter como resposta um J igual a double. E esse cara daqui vai ser 2. E aí o que que ele vai fazer? Depois ele vai pegar o J e vai converter para 2.0, um 2 em formato double. E olha lá que belezinha. Probleminha, né? A gente teve aí a perda do 0,5 aí da divisão.
que não era o objetivo. Então, esse formato aqui não vai solucionar para a gente. A gente não pode converter o resultado da divisão de inteiros para double. A gente tem que converter um dos termos ou todos os termos. É essa a grande ideia, a grande sacada. Então, só para vocês terem noção, era isso daqui que aconteceria. Esse daqui não dá certo. Não funfa. Esse cara não rola. Não dá esquema. Então, guardem. Se eu quiser fazer divisão de inteiros, eu tenho que converter um dos termos para double ou os dois termos, né? É pelo menos um dos termos para double. Então, fica aí. Acho que a dica é boa. Você precisa converter pelo menos um dos termos para double. E aí a resposta vai ser totalmente bonitinha e satisfatória, né? Então, vou deixar descomentado esse cara aqui, só para que a gente tenha aí a resposta funcionando. Isso daí é o problema que eu falei da divisão. A gente pode fazer divisão entre dois valores, a gente pode fazer a divisão, por exemplo, né? Double K vai ser igual a J dividido por 2. Isso daqui dá certo? Dá. Eu preciso fazer conversão? Não, não preciso fazer conversão. Por quê? Porque o J já está no formato double. Então, o J já está no formato double, a gente vai ter aí 1.25 como resposta, né? Fica tranquilinho. Então, aqui eu não preciso fazer conversão. Isso que é o importante de você entender quando você deve converter e quando você não precisa fazer nada. Nesse caso, eu não preciso fazer nada. Então, a gente pode ter aí variável e valor, né? Então, variável dividida por valor, ou ainda, né? Você pode ter lá um double L que recebe, por exemplo, o J dividido pelo K. Então, a gente tem aqui uma variável dividida por outra variável. Isso daqui é muito comum também, sossegado, é totalmente possível. E como as duas variáveis são double, não preciso fazer cast para double de jeito maneira. Não é comum, né? Então, não é comum. Então, só para deixar claro, é difícil a gente ver, eu dificilmente vejo alguma coisa desse tipo, mas você pode fazer lá o J dividido pelo K dividido por L, né? Você pode fazer isso. Então, ele aceita isso aí. Não está no formato de data, pelo amor de Deus. Não confunda uma coisa com uma coisa, é uma coisa e outra coisa, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, aqui são divisões. Eu estou dividindo esse daqui, o resultado disso, estou dividindo por L. Então, são duas divisões ocorrendo aqui. Não é uma data. Por favor, não é assim que a gente declara a data. E aí vem agora o nosso operador de resto da divisão, né? O operador de resto da divisão é muito legal, né? A gente usa ele para um monte de coisa. Por exemplo, para descobrir se o número é par ou se o número é ímpar. Porque se você dividir um número por 2 e a resposta do resto da divisão for 0, quer dizer que ele é par. Se a gente dividir por 2 o número e a resposta for diferente de 0, ou seja, 1, ele é ímpar. É simples desse jeito. Olha que legal. Se a gente voltar aqui para ver, então, por exemplo, nesse caso, né, vou copiar isso daqui só para deixar aqui para o resto da divisão. O operador de resto da divisão, a gente poderia ter algo aqui, né? Ele iria ter parado aqui. Isso daqui é o resto. Então, isso daqui é o resto da divisão. Então, quando você faz uma divisão e acabou a possibilidade de dividir, né, de ir dividindo, o que sobra é o resto, literalmente. Então, quando você não tem mais parte inteira que possa ser dividida pelo número, você está lá com o resto da divisão. Lindo esse esquema daqui, né? Funciona muito bem. Vamos ver os testes, né? Então, vamos imaginar aqui, eu tenho uma variável A qualquer que vai receber 4 dividido por 2.
Isso daqui vai dar de resto, né? 0. Porque 4 dividido por 2, você pega o 4, divide por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, subtrai de 4, vai dar 0 a resposta. Beleza. Então, a gente não tem nada, né, sobrando, ficou 0, não sobrou nenhuma parte inteira. Mas, por exemplo, você pode ter aqui um B, se você fizer um 5 dividido por 2, e, perdão, né, aqui é o porcentagem, a gente está falando de resto da divisão. Resto da divisão, 5 porcentagem 2, a gente vai ter como resto da divisão 1. Por quê? Eu gosto muito de uma técnica, né? Na verdade, quantas operações a gente tem? Bem, a gente tem 2 operações, que é adição e subtração. O resto é derivada delas, né? Então, o que é uma multiplicação? Uma soma sucessiva, né? E o que é uma divisão? A divisão é uma subtração sucessiva. Então, vamos lá. 5, você subtrai 2, então você tira 2, tirei 2, sobrou 3. Você tira 2 de novo, sobrou 1. Esse é o resto. 1 é maior do quanto que eu tenho que tirar, que é 2? Não, não é maior, não é igual, então não dá para tirar, não tem sobrando para tirar, eu não posso tirar. Então fica restando 1. Então essa é a grande brincadeira aí do operador de resto. Obviamente, você pode fazer aí entre variáveis, né? Então você pode, por exemplo, dizer que o B, eu vou utilizar o B porque ele não é 0, né? B porcentagem 2. Posso testar isso daqui. Isso daqui é uma coisa muito comum que a gente faz esse teste para verificar se um número é par, né? Então eu posso testar se ele é par ou se é ímpar. E esse teste se dá dessa forma, por exemplo. Sete porcentagem 2. Isso daqui é igual a 0? Então, se isso daqui é igual a 0, então isso aqui é igual a 0, quer dizer, então, que a resposta aqui indica que o 7 é par. Se não for igual a 0, indica, então, falso, ou seja, que o 7 não é par. Mas se eu colocar, por exemplo, um 6, ele vai dar a resposta 0, e aí vai atribuir true. Se eu colocar qualquer número ímpar, aqui vai dar resposta 1, isso daqui resulta em 1, 1 não é igual a 0, logo a gente tem aí uma comparação lógica, né? Então a gente tem os nossos operadores de comparação lógica. O igual é o nosso primeiro aí. Eu poderia testar alguma coisa, né? Vou fazer separado, né? Aritmético a gente estava fazendo. Eu comecei fazendo um só, eu vou fazendo um outro arquivo aqui. Esses caras eu não imprimi esses valores, né? Mas só para a gente ver, esse cara aqui dá resto. Vou fazendo um arquivinho separado para deixar guardado. Dá resto 1. Por quê? Porque não dá para dividir. 1 dá para dividir por 2. Não dá. 1 não dá para dividir por 2, então sobra o próprio 1. É 0 e sobra o próprio 1. Tá aí as brincadeiras, né? Eu posso ainda falar aqui que um D é igual a, por exemplo, C porcentagem D. Então agora está valendo 1 e está valendo, porcentagem B, né? Porcentagem B. 1 e 1, a gente vai ter como resposta 0. Então, novamente, a gente pode fazer as atribuições aí bonitinhas, né? Mais estranho ainda é a gente ter alguma coisa, porcentagem 2 vezes, mas pode ocorrer, né? Não sei da onde tirar essa insanidade, né? Então, sei lá, A, B, C, D, não tem uma outra variável, né? Int Z, só para a gente ter diferentona aqui. Eu poderia fazer lá, cadê aqui? B, porcentagem C, porcentagem D. Então, poderia testar alguma coisa desse tipo daqui. Muito provavelmente, esse cara aqui vai dar um erro, né? Então, vamos testar para ver, compilando. Ele vai dar um errinho aqui na hora do resto da divisão.
Se eu tentar imprimir o Z, eu acho que ele vai ficar zoado. Eu vou testar, porque aí seria divisão por zero, né? System.out.println. Eu quero imprimir o Z. Vamos ver aí o que vai dar de resposta. Fiquei curioso, sinceramente. Compilou, rodou, olha lá, exatamente. Divisão por zero. É uma exceção bonitinha que ocorre, né? Então, é outro problema que é legal falar das operações aritméticas, né? Então, tanto a divisão como o resto da divisão, você não pode dividir por zero, né? Então, você tem uma exceção que vai acontecer lá no seu método principal, é uma exceção chamada arithmetic exception, que é divisão por zero. E aí ele falou que isso aí aconteceu na linha 67. A minha linha 67 é essa daqui. Então, a linha 67 está acontecendo que o D tem valor zero, né? Então, ele teve o valor zero daqui e, por conta disso, ele vai dar probleminha. Só por conta disso daí que ele deu esse problema. Então, por exemplo, eu vou falar aqui que D é igual a 2 só para não dar aquele problema lá. E aí você vai ver que compilou, rodou, e agora deu zero. Perfeito, era isso mesmo que tinha que acontecer. E aí funcionou bonitinho. Então, aqui, resto, zero. E aí, só para não dar divisão por zero, porque aqui o D estava valendo zero. Então, ele estava tentando a divisão por zero aqui. Era só por conta disso, tá bom? Então, só para registrar esse cara daqui, para a gente ficar aí armazenado. Vamos fazer um outro arquivo aqui, né? Só para ver agora os operadores de comparação lógica, né? Esse é o próximo. É isso? Comparação. Isso. Vamos brincar um pouco aqui com os operadores de comparação, né? Vamos ver aí o que vai dar de problemas. Que alguma coisa deve dar de problema nesse cara daqui. Então, aqui os operadores de comparação, a gente tem o menor, menor igual, maior, maior igual, o igual igual e o não igual. Então, a gente está aí fazendo comparações com os nossos 6 operadores, né? E eu gosto muito de lembrar algumas coisas. Se uma coisa não é igual, ela é diferente. Então, se você trabalhar com os opostos, esse é o oposto desse. Então, vamos colocar aqui em forma de uma tabelinha, né? Só para a gente ver quem que é o oposto de quem, né? Então, aqui. E a gente vai ter agora o último carinha aqui. Então, só para a gente ver, né, como que são aí as inversões. Quando eu tenho algo que é menor, o oposto de menor é maior ou igual, porque o igual vai estar lá do outro lado, né? Então, o que não é menor ou igual é maior, o que não é igual é diferente. Então, são essas as inversões que a gente tem. Isso gera muito problema também. Você pode ter um probleminha muito bobo, porque é comum, não é maldade, isso daí não a gente é levado, né? Quando eu pergunto para você, se não é menor, só pode ser o quê? Aí, maior. Se não é menor, só pode ser maior. Não. Se não é menor, pode ser maior ou igual. O igual também está lá, existe. Então você tem que lembrar do igual. Então fica aí a dica de lembrar dessas comparações, né? Então vamos fazer aqui algumas variáveis, né? Int a igual a 10, int b igual a 20. Tá lá, declarei duas variáveis, né? E eu posso fazer os testes lógicos dessas variáveis. Eu tenho um costume, e é uma coisa assim, não é nem maldade minha. Sempre que eu vou fazer esses exemplos, é o A valendo 10 e o B valendo 20. Eu não sei por que eu sempre uso isso daí, mas é normal eu utilizar. Então não se assustem com essa brincadeira. Então, por exemplo, se eu fizer A menor que B,
São 6, são 6. Então, pode ser A menor ou igual a B, A maior, maior, igual, igual, não igual. Tá aí as possíveis comparações. Então, vamos colocar aqui, né, o que foi comparado, só para a gente ter a resposta aqui bonitinho, né? Então, vou fazer aqui todos os exemplos. Agora, vamos ver lá, A menor ou igual, A maior igual, igual, não igual. Então, se a gente rodar isso daqui, a gente vai ter algumas respostas. Vamos ver o que vai acontecer na hora de eu compilar. Eu acho que pode dar um susto, né? E aí deu um susto. Putz, grila, ele não conseguiu resolver isso. Realmente ele não consegue resolver. Porque o que acontece? Ele está fazendo aqui o mais quando ele envolve uma cadeia de caracteres, quando ele envolve uma string, ele não é adição, ele é concatenação, né? Então ele está tentando juntar isso daqui, e aí depois que juntou isso daqui, ele tem esse negócio tentando comparar, né? E aí você tem lá uma comparação de um texto para ver se o texto é menor que B. E aí para de funcionar. Por isso, a gente tem que utilizar aqui os parênteses para que ele execute a comparação lógica primeiro, para depois concatenar com a nossa resposta. Então, é necessário colocar tudo isso daqui entre parênteses. E tá aí a resposta, ó. Tudo com parênteses bonitinho, né? E aí ficou tudo certinho. Só para deixar alinhado, porque todo mundo sabe que eu tenho probleminha de toque. Isso daí todo mundo sabe que me incomoda pra caramba. Eu acho que vai ficar mais bonito dessa forma. Olha, tudo alinhadinho, que bonito. Feito, ficou bonito e eu fiquei mais feliz agora. Executando, olha lá que legal, a gente tem tudo lá bonitinho, as nossas respostas. Então, ó aqui as nossas comparações, né? O A está valendo 10, o B está valendo 20. Então, 10 é menor que B? Sim, verdadeiro. 10 é menor ou igual a B? Ele é menor, então é verdadeiro. O 10 é maior que o 20? Não, não é, é falso. Ele é maior ou igual? Não, não é falso. Os dois são iguais? Não, 10 e 20 são diferentes. Opa, então é falso, mas esse aqui é verdadeiro, eles são diferentes. Então, você pode mudar os valores aqui e testar, né, para ver qual que vai ser a saída dos operadores lógicos aqui de comparação, né? Então, a gente faz uma comparação lógica, né? A gente está vendo aí a resposta vai dar sempre um true ou um false, né? Fica bacana para a gente fazer os testes. Por exemplo, coloca dois valores iguais e executa novamente. Vamos ver lá o que vai acontecer. Você vai ter false, true, true, false. Então, eles são iguais e todos os que tiverem um igual, ele vai aparecer também true. O que não tiver igual vai aparecer falso, né? Ou o que não for igual também vai ser falso. Tá aí, respostinha bonitinha para a gente testar e brincar, só alterar os valores. Para ficar um pouco mais fácil, né, para a saída, para você entender o que está acontecendo ali na saída, vamos colocar aqui para fazer a impressão do A. Imprimiu o A. Eu sempre vou lá para o final, né? E o B. Tá aí, você tem o valor do A e do B bonitinhos. E aí você já consegue ver os valores na hora de executar, ó. O A vale 10, o B vale 20, você tem todas as respostas aqui de baixo da comparação que são feitas entre o A e o B, né? Ficou legal, então, comparação lógica, também temos aí várias possibilidades. Isso daqui também você pode ter operações associadas, né? Então, por exemplo, você poderia estar querendo fazer um teste assim,
ponto out ponto println, e aí você quer fazer uma comparação um pouco diferenciada, né? O A vai ser menor que o B porcentagem 2. Você quer testar isso daqui. Você pode? Claro que você pode, olha lá. A menor B porcentagem 2. Opa. Foi menor. Aí agora, ó, compilando, você vai ter lá bonitinho, que também vai funcionar a gente fazer lá os testes. O B, quando eu faço porcentagem 2, eu estou testando o resto da divisão. O B é par? Se é par, é 0. Então, 10 é menor que 0? Não, 10 não é menor que 0. Então, vai dar falsa a resposta, né? Então, foi isso daí. E aí, se você fizer, sei lá, qualquer outra operação, né? Você pode fazer conta, usar lá a biblioteca MEF, e aí tanto faz, você vai poder fazer as comparações. Deixa aí, porque tem exercícios bacanas na lista para testar a execução de cada um desses caras daí. Continuando, a gente tem agora os operadores lógicos, né? O E e o OU. O AND e o OR. Esses operadores lógicos, eles nos ajudam bastante, né? Então, a gente pode fazer vários testes com isso daqui. Então, eles facilitam a nossa vida de uma maneira única. Resumidamente, né? Eles funcionam para fazer alguns testes. Então, por exemplo, se eu tiver dinheiro e estiver passando o filme que eu quero, eu vou ao cinema. Então, são duas condições. Não adianta eu ter ganhado na mega da virada acumulada, lá de milhões e milhões e milhões de reais, se não está passando o filme que eu quero. Porque se não estiver passando o filme que eu quero, eu não vou no cinema, não importa se eu tenho ou não dinheiro. E também não adianta estar passando o filme que eu quero se eu não tenho grana para comprar um ingresso. Então, eu preciso que minhas duas condições estejam satisfeitas, ou seja, sejam verdadeiras, para que a minha resposta seja também verdadeira. Então, a condição E, o AND, força isso daí. Os dois lados têm que estar verdadeiros, né? Já no caso do OU, você poderia imaginar assim, se estiver fazendo sol, ou se for final de semana, eu vou na praia. Bem, com essa forma de montar a nossa fala, a nossa expressão, eu poderia ir na praia hoje. Posso. Por quê? Porque está fazendo sol. Está fazendo sol, eu vou na praia. Bom, tá caindo um toró daqueles, tempo nublado, cinza, né? Você tá tendo aquelas gotas que parecem mais um tiro, né? De tão grande que é. Você vai na praia. Por quê? Porque é final de semana, por exemplo. Então, se for sábado ou domingo, você vai na praia, independente se tiver com sol ou não. Mas se tiver sol, independe do dia, você vai na praia também. Então, o ou, ele é um condicional que ele vai para um dos lados. Mas, por exemplo, e se estiver fazendo sol e for final de semana? Você vai na praia também. Mas, se tiver durante a semana e o tempo estiver nublado, aí você não vai na praia. Então, o ou garante que, tendo pelo menos uma das condições satisfeitas, você fará isso daí. Já o AND, ele vai, né? O E, ele vai forçar que todas as condições sejam verdadeiras para que você possa realizar o seu desejo. E aí a gente tem, né, uma notação. Eu já vi várias formas. Eu utilizei essa eu gosto, a gente guarda. De notação de o E pode ser representado pelo E comercial sozinho ou por dois E's comerciais, né? Os dois são operadores E, funcionam igualzinho, né? Tem uma única diferença que a gente vai conversar. E o ou é representado pelo pipe, que é a barra vertical, né? Essa barrinha que fica de pé aí é chamada de pipe. Então tá lá a barrinha vertical ou duas barrinhas verticais é o ou. E aí a divisão que
que eu vejo que a gente achou aí em várias literaturas, é chamado de burro inteligente, a gente vai entender por que disso daí. Então, acho que são essas as divisões possíveis, né? Vamos começar a brincar aqui com os operadores lógicos. Arrumando tudo. Ó, só que bonitinho a ideia da utilização dos operadores lógicos, né? Os operadores lógicos que a gente tem, então, são o e, o ou, que é a barra vertical, e o ou. Mas tem somente esses operadores lógicos? Não, tem outros operadores lógicos, a gente conversa depois sobre eles. Porque aí a utilização deles é um pouco mais difícil de explicar. Envolve mais conhecimentos da área de eletrônica, principalmente. Que é da onde que isso surgiu, né? A gente está falando em linguagem de alto nível, mas na verdade a gente está tendo uma camada de abstração, que é a linguagem que a gente está utilizando para o sistema operacional, para a eletrônica, que é o hardware que a gente programa, né? Então é exatamente isso. Então a gente vai brincar agora com o operador lógico. Mas antes disso, eu vou falar para você de um negócio que eu gosto muito, chamado tabela verdade. A tabela verdade é uma tabela que a gente pode montar para verificar as respostas, né? Então, imaginando aqui que eu tenho uma entrada e eu tenho uma segunda entrada. E agora eu quero testar para o operador lógico E. Então, vamos fazer aqui as nossas entradas. As nossas entradas, o operador lógico, se é lógico, ele está lidando com comparação booleana. Então, ele faz a comparação entre valores verdadeiros e valores falsos, entre true e false, né? Então, são essas as comparações que a gente tem. Vamos imaginar aqui que eu tenha um false. False. Eu tenho false. True. Eu tenho true. False. E eu tenho true. True. Imaginando aqui nossa resposta, né? Imaginando lá, eu não tenho dinheiro e não está passando o filme que eu quero, ou seja, eu não vou no cinema. Então, a resposta é falso. Agora eu não tenho dinheiro, então não adianta se está passando o filme que eu quero, eu não vou no cinema. Eu tenho dinheiro, mas o filme que está passando não é o que eu quero assistir, então não vou ao cinema. Agora, a condição perfeita, eu estou com dinheiro e está passando o filme que eu quero. Beleza, eu vou no cinema. É exatamente isso daqui, né? Então, a nossa referência é, quando são falsos, é falso. Quando é falso, é falso. Quando é falso, tem um falso, é falso. Quando tudo se satisfaz, aí eu vou. Então, é essa brincadeira. Então, tendo duas comparações lógicas, seriam isso daqui. Então, aqui você poderia imaginar, né, que a gente fez algo similar a declarar aqui boolean entrada 1 e entrada 2. É isso que a gente fez. Declaramos duas variáveis booleanas. Aí, no primeiro caso, no primeiro teste, né, a gente falou que a entrada 1 vai ser igual a false e a entrada 2 também será igual a false. E a gente fez esse teste daqui. A gente está querendo testar se entrada 1 e entrada 2. Então, quando eu fiz esse teste daqui, a resposta que a gente vai obter será algo assim. E1 e E2, entrada 1 e entrada 2, né? A gente está testando elas, um ponto e vírgula. Então, eu estou fazendo esse teste lógico. Eu estou testando esse valor e esse valor. Se esses dois valores forem verdadeiros, a resposta é verdadeira. Se os dois valores forem falsos, a resposta é falso.
Se o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro, a resposta é falsa. Ou se o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, a resposta é falsa. Então, aqui eu posso testar. Então, compilei. Cadê? Eu não mudei o nome da classe. Mudei sim, só esqueci de colocar um espaço. Agora é deixar esses negócios largados aqui a Deus dará, nunca vai funcionar. Então, vamos colocar em comentários. Então, agora funciona bonitinho. Está lá a nossa brincadeira, compilou e executou, a resposta realmente é falsa. Então, quando o primeiro é falso e o segundo é falso, a resposta é falsa. Mas se eu colocar verdadeiro agora? Então, coloquei verdadeiro aqui. Bem, se eu coloquei verdadeiro agora, compilando, executando, a resposta continua sendo falsa. E se eu inverter, né? Se eu pegar esse cara daqui, colocar aqui, e pegar esse cara aqui e colocar aqui. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Então, compilou, executou, e aí você viu, ó lá, deu falso. Então, quer dizer, então, se eu pegar esse cara e colocar aqui os dois verdadeiros, compilando, executando, a resposta é verdadeira. É isso. Funcionou, é isso mesmo. Então, todos os testes foram realizados aí para o operador E, o E burro, o E sozinho. E aí você fala, nossa, isso não entrou na minha cabeça, é difícil. Vamos fazer aí algumas experimentações. Não sei se converter para número fica mais fácil. Para mim, né, Cristóvão, a conversão para número fica bem mais fácil. Eu vou contar um segredo para vocês. O falso, ele é 0. E o true é 1. É o valor booleano que representa um bit, né? Quando é bit 0, é falso. Quando o bit está em 1, é true. Então, é isso daí. Então, a gente pode pegar essa mesma saída daqui e falar, olha, isso aqui é 0. Aqui embaixo é 0. Aqui é 1. Aqui é 1. 0. 1. 0. 1. E aí você vai ter como resposta aqui, né? Isso daqui é 0. Isso aqui é 0. Isso daqui é 0. Então, você fala assim, não ajudou em nada. Continua uma dificuldade absurda. Eu não estou entendendo patavinas do que você está falando. E eu falo para você, calma. E se eu te contasse que o operador lógico E, na verdade, é a operação de soma? Perdão, é a operação de multiplicação, né? É o vezes. Fica mais fácil? Porque olha só, se eu falar para você, olha, esse cara daqui, na verdade, é uma operação de multiplicação. Aí você fala assim, então quer dizer que eu estou falando que 0 vezes 0 é 0? É 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0. 1 vezes 0 também é 0. 1 vezes 1 é 1. Só que você está fazendo isso daqui não é em decimal, tá bom? Você está fazendo isso aqui em binário. Então presta atenção. Não viaja muito, não, porque a gente está falando em um outro sistema numérico, né? A gente não está trabalhando com números no formato decimal. Lógico, não vai ter um 2, nunca vai ter um 3, um 4, um 5. Não existe outros números além do 0 e do 1. Todas as nossas respostas só podem dar 0 ou 1. Então, numa multiplicação binária, assim como em qualquer outra multiplicação, né? Quando eu tenho 0, a resposta é 0. Se você tem uma baita de uma expressão, multiplica uma coisa por outra, você vai tentar resolver tudo? Não. Você vê primeiro se tem um bendito de um 0. Se tiver um bendito de um 0, você faz o quê? Você dá graças a Deus, porque todo aquele trabalho de você testar e multiplicar e fazer continha do lado para ver, vai acabar, porque a resposta tudo será 0. Não é isso?
qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, opa, desculpa, eu estou vendo um erro aqui grosseiro, perdão. Olha lá, aqui é 1, né? Então, qualquer coisa que a gente multiplique por zero é zero. Então, quando a gente está fazendo uma operação lógica e é uma multiplicação, tendo qualquer um dos termos em zero, ou seja, tendo pelo menos um falso, pode ter certeza que o resto tudo é falso. Por quê? Porque qualquer coisa multiplicado por zero é zero. É por conta disso. Aí você fala, manjei. Aí eu falo, que legal que você manjou. Então agora vamos fazer agora o teste com o EE, né? Então a gente tem lá o EE. O EE é a multiplicação também. Então você vai ter o mesmo esqueminha aqui, né? Não vai fazer muita diferença. Vai ser lá a saída F, vai dar 0. Aqui vai ser F, vai dar 0. Aqui também vai ser falso, vai dar 0. E aqui vai dar true. Vai dar 1. E aí você fala para mim assim, eita, mas por que de acho existe essa birosca de 2E comercial junta, se a resposta é exatamente a mesma? Bem, eu não falei que o primeiro é burro? O primeiro é burro, o segundo é inteligente. Então, esse cara é burro, esse cara é inteligente. É uma multiplicação inteligente. E se você ouviu o que eu falei para você, se você entende um pouquinho de matemática, você vai lembrar que eu falei para você, olha lá, na multiplicação, havendo algum zero, tudo se torna zero. E aí o que acontece? A gente tem um acelerador, né? Um processo que acelera. Porque o operador lógico E, burro, ele vai olhar aqui e vai ver, nossa, isso daqui é zero. Tá. Mas o segundo termo é zero também. Então a resposta é zero. Já o E inteligente, ele vai bater aqui e vai olhar. Aqui é zero. Pô, a resposta é zero. Mas o que vem na frente? Quero nem saber. Tem um zero, mano. Esquece. Para de olhar. Larga a mão de ser lerdo. Acelera a vida. Se tem aqui um falso, um zero, a resposta é falso, é zero. Então ele não olha o resto da expressão. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, isso daqui, e o primeiro termo é falso, ele não vai nem olhar para o segundo termo. Ele já vai saber que a resposta, porque o primeiro dos termos é falso, que a resposta é falso também. Isso daí é ser inteligente. Agora, se você imaginar que você tem uma expressão gigantesca e você coloca com E burro, ele vai resolver tudo de todas as expressões para te dar a resposta verdadeira ou falso. Já com E inteligente, se o primeiro termo lá testado ele for falso, ele não olha o resto, ele ignora o resto, porque ele é inteligente, ele é esperto, e aí ele não olha isso daí. E aí a gente tem essa resposta modificada. Então, essa é a grande sacada. O resultado final não muda, né? A resposta que a gente vai obter aqui no final não vai ser diferente. Então, isso daqui, né? Se você fizer lá com EE, vai ser exatamente a mesma coisa. Os dois sendo true, a resposta é true. A única coisa que vai modificar é quando um deles for falso. Então, quando um deles... Tá em maiúsculo aqui. Quando um deles for falso, e nesse caso eu de propósito coloquei o primeiro, olha só a diferença que vai fazer. Compilei, executei, aí você não vê diferença. Sim, para você não tem, mas para o compilador teve, né? Na hora de ser interpretado o nosso .class compilado lá, ele testou esse cara e testou esse cara para dar resposta. Nessa outra expressão, ele testou isso daqui. Isso aqui deu falso, ele nem quer saber qual que é o valor do segundo termo. Ele simplesmente já deu a resposta direta. Então, acelera o processamento lá da execução, da interpretação de uma resposta, né? Então, é essa a grande sacada quando a gente usa o operador inteligente no lugar do operador falso. São todas as vezes que eu devo de utilizar inteligente? Não. Eu já tive um problema gigantesco numa procedure de banco, né? Num procedimento embarcado dentro de um banco de dados que tinha
mais de 700 linhas, era um código bem grande, bem complexo, que chamava um monte de função, e eu tinha criado um monte de coisa para facilitar a minha vida, e eu coloquei a comparação, um teste lógico, uma resposta lógica de uma função, mas só que ela tinha que ser executada, independente se fosse verdadeiro ou falso. Eu coloquei um bendito de um E inteligente lá, e aí o meu procedimento não funcionou. Eu demorei, horas para descobrir que era só tirar um dos E's e aí funcionaria. Na hora que eu descobri que eu tirei um dos E's, resolveu. Nossa, pulos de alegria, mas uma raiva por dentro também ao mesmo tempo, porque eu tinha esquecido de uma bobeira dessa. Isso daí é prova que a gente apanha em qualquer momento por conta de um esquecimento desse tipo. Faz parte do jogo. E agora vamos falar rapidamente sobre o operador ou. O operador ou, ele vai dar as seguintes respostas, né? Aqui ele vai dar um falso, aqui ele vai dar um verdadeiro, aqui ele vai dar um verdadeiro, e aqui ele vai dar um verdadeiro. Vou colocar lá os valores, né, que representam 0, 1, 1 e 1. Então, esse cara daqui, o pipe, ele funciona exatamente dessa forma. Se eu não tenho dinheiro, ou se não está passando um filme que eu quero, eu não vou no cinema. Agora, eu não tenho dinheiro, mas está passando um filme que eu gosto, eu me viro e vou no cinema de alguma forma. Eu tenho dinheiro, mas não está passando um filme que eu quero, mas eu quero sair de casa, eu vou no cinema de qualquer forma. Agora, se eu tenho dinheiro e está passando um filme que eu quero, eu também vou no cinema. Então, ele funciona aqui. Tendo apenas uma das expressões em verdadeiro, ele vai executar isso daqui. E esse operador, ele é representado pelo mais. Então, aqui é uma adição. E aí, lembre-se, a gente está falando de valores em binário, não é em decimal. Então, toma cuidado aí, não viaja não acha que vai dar 2 aqui. Quando eu somo 0 com 0, a resposta é 0. Então, 0 mais 0 é 0. 0 mais 1, a resposta é 1. 1 mais 0, a resposta é 1. E 1 mais 1, a resposta é 1. Por quê? É 1 e vai 1, né? Esse vai 1 daí é que a gente está contando. Então, ele somou 1, né? Então, deu 1 porque foi 1 para a próxima casa. Então, por conta disso. Lembrando que é binário, não é decimal, né? Ele aqui não vai dar 2. Então, ele daria 1, 0 de resposta, na verdade, né? Então, seria o próximo valor ali. Essa brincadeira daqui faz com que a gente tenha uma percepção também bem interessante. Se você começar a olhar esse cara, você vai entender o seguinte. Bem, quando tem 0 e um 0 deu 0. Opa, ó, quando tem 1 e tem 1. A resposta é 1. Então, tendo apenas um, ou melhor, tendo pelo menos um dos termos em verdadeiro, a resposta é verdadeira. O E, ele funciona da seguinte forma: tendo pelo menos um dos termos em falso, a resposta é falso. O ou é tendo apenas ou pelo menos um dos termos em verdadeiro, a resposta é verdadeira. Então, muda aí a interpretação. Então, se você pegar agora e fizer lá o teste, né, que a gente montou, esse esqueminha, a gente vai ter aqui, quando a gente utiliza o pipe, né, o ou, você vai ter lá, quando eu tenho aqui um falso e um verdadeiro, com E, tendo apenas falso, certeza de resposta final ser falso. Já o ou, tendo pelo menos um verdadeiro, a resposta aqui será verdadeira, né? Então, compilando esse cara e executando, você vai ver que a nossa resposta lá deu verdadeiro. Somente se os dois termos forem falsos, que o ou vai te dar falso como resposta. E aí você tem lá o ou inteligente, né? O famoso ou inteligente, que também é representado pelo mais, também vai ter um falso, também vai ter aqui verdadeiro, e também vai ter aqui verdadeiro, e vai ter aqui .
verdadeiro. A diferença, né? O que vai acontecer de mais estranho e absurdo, né? É que diferente do E inteligente, o OU, quando ele acha o primeiro termo verdadeiro, ele achou o primeiro termo verdadeiro, ele para de analisar o restante da expressão, porque ele sabe que vai ter resposta verdadeira. Ele só tem falso quando as duas entradas, né, todas as suas entradas estão em falso, tendo pelo menos uma resposta em verdadeiro, a resposta já é verdadeira. Então, ele achou um verdadeiro, ele esquece o resto não importa, porque a saída já é verdadeira. O E, tendo pelo menos um falso, a resposta também não importa o resto, vai ser falso. O OU, tendo pelo menos uma resposta verdadeira, todo o resto é verdadeiro. Então, é essa daí a grande diferença que a gente tem dos operadores de comparação AND e OR, né? Então, quando a gente fala de E inteligente e burro, e ou inteligente ou burro, é isso daí. Então, eu gosto muito de converter esses caras para número, funciona muito bem na minha visão, e aí dá para fazer os testes muito legais. Se a gente executar essa linha daqui agora, então, executando essa linha, colocando, né, um pipe, esse cara daqui, ele vai ter o mesmo tempo de execução que o outro. Então, esses dois vão ter o mesmo tempo de execução, porque o primeiro termo é falso. Falso para ele não diz nada. Ele só vai encontrar o verdadeiro no segundo termo. Então, ele vai ter que analisar a expressão toda. Para que esse cara, né, seja mais rápido, o ideal é você fazer isso daqui, né? Então, você inverter essas expressões. E aí, agora faz sentido. Esse cara daqui vai parar no primeiro termo. Ele não vai precisar analisar o segundo. E a resposta será verdadeira. Então, novamente, se eu executar, a resposta vai ser exatamente a mesma. Mas o processo que ocorre para chegar na resposta é o que diferencia entre os operadores inteligentes e burros, né? Que a gente tem aí, os E's e os O's, né? Então é essa a única diferença que a gente teria nesse cara. É isso. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado. Fica aí a dica, né, da parte numérica, que facilita muito, né? Quando a gente entende que o E é vezes e o OU é mais, que o verdadeiro é 1 e o falso é 0, o resto é continha matemática. Mas lembre-se, principalmente quando for tudo verdadeiro no OU, né? A gente está falando de operação em binário, tá bom? Então dá uma diferencinha aí por conta disso. Beleza, pessoal. Bora tomar uma água agora e ser feliz, né?